Muito bem, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Papo de Primeira e tenho o maior prazer de trazer para essa programação meu companheiro de muitos anos, grande amigo, parceiro, Eduardo Vieira. O senhor já se acostumaram a ouvir de Eduardo Vieira, que já está na comunicação também, já que ele teve outros afazeres, continua tendo, para falar principalmente de futebol e de arbitragem. Mas eu vou ter a oportunidade hoje, um amigo de tantos anos, de saber mais coisas deles. Eu sei que ele é de Antonina e quero agradecer a sua presença, grande Eduardo. Já falo assim de prima. Por que capelista? É uma boa pergunta. O povo de Antonina, quando Antonina foi descoberta, fundada, tinha uma capela, que hoje é onde está a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar. Então era uma capela, não era a igreja que é hoje, naturalmente. E aí é a terra da capela, é a terra dos capelistas, né? E ficou a terra dos capelistas. Então quem nasce em Antonina, além de ser antoninense, é capelista. Fica A igreja, na que igreja fica no alto. exatamente. Muito bonita aquela igreja, né? É, Dizem até, inclusive, que o carnaval lá sempre mandou, não é verdade? Sim, o carnaval é o ponto alto. Antonina, para festa, é um povo que gosta muito de festa, né? Então o carnaval começa na quinta-feira e vai embora até o outro final de semana, né? Vira o domingo, vai até o outro final de semana. É uma festa do povo, né? O povo se diverte muito na rua. É um carnaval que é feito na rua, não nos clubes, até porque os clubes não existem mais. Então a rua ela fica. Como é que chama aquela rua mesmo? Ali é Dr. Carlos Gomes da Costa, né? Eles chamam a Rua do Samba, a Rua do Carnaval. Ela é comprida, né? Ela é a principal avenida de Antonina, né? Então ela atrai ali os foliões e naturalmente tem os shows, e é gozado que na segunda-feira tem uma atração específica, que é o Carnaval das Escandalosas. É quando, é quando os homens se transformam, eles se vestem de mulher, e hoje tem até concursos, né? Na segunda-feira com a melhor, a mais bonita, escandalosa, as mais, né? Que aparecem. É bem festiva É bem mesmo, muito festiva, valorizada, né? Sem dúvida. Aquela questão do prato principal, tradicional, barreado. do barreado, É. começou onde? Em Antonina ou em Morretes? Começou uma divisão disso, Começou né? em Antonina e comercializou em Morretes. Ah, perfeito. Morretes teve o privilégio, vamos assim dizer, de saber comercializar, né? Então, hoje, vários restaurantes de Morretes comercializam o barreado de uma forma muito inteligente. E Antonina, porque o barreado vem da onde? Exatamente das festas. Então, enquanto o povo se divertia, eles colocavam a panela do barreado no chão, né, faziam um buraco, punham um carvão e ali ela ficava no processo vamos assim dizer, de cozimento, né? Com folhas de bananeira por cima, a panela era de barro para aguentar o calor e ela era fechada com farinha, como se fosse uma cola. Então fazia esses detalhes e aí tínhamos então, lá na madrugada se abria o barreado, que era para dar o sustento. O barreado é uma comida muito forte, à base de carne, né, e alguns ingredientes, mas a carne Mas se come a também. principal. Em Antonina, porque também. nós uns anos atrás, a casa de um primo seu, nós fomos comer um barreado de Antonina. Exatamente. Claro que você falou muito bem, Morretes, ela teve uma imagem mais constituída nesse aspecto, né? Soube explorar, né, o lado comercial. Né? Tanto é que Morretes hoje tem grandes restaurantes. Restaurantes que não são para 40, 50 pessoas, são para mais de 100, 150 pessoas que estão, que vão se servir do barreado, além dos frutos do mar, né? Peixe, camarão. Estou falando aqui com o Eduardo Vieira. Olha, você nasceu em Antonina,
Ficou lá muito tempo da infância? Como Eu é que nasci foi? em 1953, capitão. E eu nasci, meu pai era agente do Correio, eu já nasci no Correio. Ainda existe lá o prédio, é na Rua 15, em frente a uma das farmácias mais antigas do litoral, que é a Farmácia Internacional, que já passou por três viradas Três proprietários, de diriam, né? proprietários, Certo. vamos assim dizer, de levas, né? E continua, ela E tem ela ainda. continua aberta ainda, que o filho Então de um é deles é o André, centenário. Então é que é o centenário. farmacêutico lá. Ela é centenária, sem dúvida. Então eu nasci em Antonina em 53, fiquei até 68. Meu pai morreu em 62, e aí nós tivemos que deixar o Correio, porque era uma residência de quem administrava, né? E aí nós tínhamos uma outra propriedade, nós fomos morar nessa casa que é na esquina da estação ferroviária, então, que hoje tem uma farmácia que é da minha afilhada. Essa estação ferroviária, ela está sendo utilizada só para Morretes? Tem lá o Existe que um é passeio, esse existe um passeio de Isso é trem. um turismo, no caso. Exatamente. Não vem para Curitiba, no Não, caso. existe um passeio de trem que é da Maria Fumaça, Certo. que é a locomotiva mais antiga em atividade no Brasil, né? Então ela faz o percurso de Antonina a Morretes e de Morretes a Antonina. É um passeio agradável, divertido, você se lembra dos tempos antigos, né? O que era uma viagem de trem. Tanto é que é um percurso de 15 quilômetros que se faz em quase 1 hora, né? Então imagine a velocidade que isso acaba tendo. No caso, seus estudos veio para Curitiba? Eu até o segundo ano, na época era ginasial, que seria o segundo grau, eu fiz em Antonina. Depois eu vim para Curitiba e terminei aqui. Aqui terminei o colegial, fiz curso técnico de contabilidade. E aí, quando estava num processo de faculdade, eu já estava trabalhando, eu fui transferido para a cidade de Maringá. Quando estava trabalhando, fui para Maringá. Mas antes você teve uma passagem no futebol, jogando Joguei em Antonina, futebol. jogou aqui também. Joguei em Antonina, você jogou joguei com o aqui. Levir. Que pena que você não trouxe essa foto, o Levir de Seuzinho. Essa é uma também foto. Jogou futebol. Ali na Praça Oswaldo Cruz, eu estudei no Colégio da Polícia. Quando eu vim de Antonina, eu estudei no Colégio da Polícia, que era na Vicente Machado. E ali, por incrível que pareça, nós fazíamos a parte de educação física na Praça Oswaldo Cruz, né, que hoje ali era em frente ao CPR e hoje é em frente ao shopping Curitiba, né? E por coincidências da vida, essas pessoas faziam parte do nosso colégio. O Dirceu estudava conosco, né? O Levir não, mas o Levir veio de fora. Mas muitos que faziam educação física, exatamente da educação física que foram chamados. 68, né? 68, Até porque o Dirceu e o 69. Levir depois foram jogar no juvenil lá do Curitiba. Isso, né? era assim, conhecidos, era o Dirceu, o Levir, o Nedo Xavier, que faziam parte desse time, o Eduardo Cachaca, que foi zagueiro do Pinheiros. Jogou no Pinheiros, jogou no Curitiba. Isso, também. Tinha o Alceu, que não chegamos da mesma forma como ele também acabamos indo para o trabalho e não para o futebol, né? O Alceu foi funcionário da Copel, hoje é aposentado. E vários amigos que se envolveram do futebol passaram a atividade profissional. E aí você deu uma sequência, até tentou alguma coisa de futebol, mas de repente veio uma proposta. Aí você foi trabalhar num ramo que você ficou muitos anos, hein? O ramo de peças. Ramo de autopeças, exatamente. Eu estava treinando no Ferroviário, a convite do Nedo, a convite de outros amigos que lá treinavam. Tinha o Sérgio, que era o goleiro que estudava conosco também e era goleiro do Ferroviário, do Juvenil, me convidou para ir treinar. E eu fui treinar. E daí um dia, voltando para o treino, tudo era longe na época, né? Eu vinha a um parente que tinha uma loja de material de construção na João Negrão, não existe mais. E dali ele até me questionou: o que você está fazendo aqui, né? Disse, eu fui treinar no Ferroviário e estou pegando uma carona para voltar para casa.
mas por que você não vai trabalhar em vez de jogar futebol? E aí eu resolvi, ele disse, mas porque o futebol me chamaram em casa, me convidaram em casa. O trabalho nunca foi lá em casa me convidar para trabalhar. Ele disse, não seja por isso. Coincidentemente, à frente da loja de material de construção era a loja da Olsen Automóveis. Sim, Ford grande Olsen, marca. Isso. E, coincidentemente, naquele instante, nós estávamos conversando quase na porta, aparece o Dr. Marcos Olsen, que era o proprietário da empresa. Ele disse, vamos atravessar a rua e vamos lá falar com o Marcos. O Dr. Marcos, muito solícito, já me deu um cartão, disse, se apresente amanhã lá na empresa, na Marechal, que lá é o Recursos Que é Humanos. Curitiba. Que na época chamava-se Departamento Pessoal. Eu me lembro da tua conversa com o Jackson aqui. Quer dizer, era Departamento Pessoal. Departamento Depois Pessoal. que Hoje veio é Recursos Humanos. Concordo. Né? Com o cartãozinho dele, eu fui lá, fiz a minha ficha. Isso E foi... trabalhando, você na foi sequência, até fiquei... quantos anos nisso, né? Eu me aposentei 35 anos na Mas Autopeças. nesse período você também foi para Maringá. Esse pedido Maringá é porque a Olsen precisava? Isso. Ou você se tornou assim um profissional? Eu ainda jovem. Nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos uma distribuição. Foi como representante e depois você se tornou... Não, eu tornei gerente. Gerente. Perfeito. Como gerente, eles me convidaram para ir para Maringá. Nós tínhamos uma parte agrícola, que era de bombas injetoras e de correias agrícolas, né? E aí nós fomos desenvolver esse trabalho em Maringá. Ficou um tempo lá, né? Fiquei em Maringá 5 anos. Aí a empresa mudou para Londrina. Eles tinham uma filial em Londrina. Aí fechamos Maringá e fomos para Londrina. Só que antes de fechar Maringá, eu quase que me envolvi para o lado político. Porque você ficou amigo do grande prefeito da cidade da época, não é? João Paulino Vieira Filho, que era primo do meu pai, e foi quem me acolheu em Maringá. E foi uma acolhida muito legal. Foi um grande nome, Foi um grande nome lá. Foi um grande nome como gestor de cidade e como político do futebol. Ele foi o grande, que foi no ano dele que o Grêmio foi campeão. 62, 63, foi 64. 76 que o Grêmio foi campeão, mas antes disso ele já tinha sido prefeito também, era o segundo mandato dele como prefeito. Mas o Maringá, no caso, tinha sido campeão em 63. Sim, tinha sido campeão 63, 64, né? Exato. Foi com grandes jogadores lá. Exatamente. Quando eu cheguei aí, em Curitiba, se Roderley, falava muito. Pinduca. Tinha o centroavante, o Itamar. Tinha mais um lá. Que fazia gols, vou querer lembrar dele. O Nivaldo que é aqui. Nivaldo veio depois, conosco, né? Veio depois. Mas já é nessa fase de 76, 77. Estou conversando Nivaldo, aqui. Didi. Estou conversando com o Eduardo Vieira, grande companheiro nosso, vocês devem saber. Nós já vamos chegar na área esportiva aí, porque ele participa já há algum tempo e fez curso de arbitragem. Ele entrou nessa maluquice aí de arbitragem e numa época que não era nem considerado bem profissional. Era uma fase assim, diria, de início, vamos dizer, em relação ao trabalho que se fazia depois na arbitragem. Mas antes disso, dizer que o Eduardo tem 2 filhos maravilhosos, o Edson e o João. João Eduardo, que o Edson, há bem pouco, nós tivemos conhecimento, ele como engenheiro, né? O Edson foi agora para Rio Bonito. Foi convidado a participar para colaborar, né, nas construções, como voluntário. E para fazer avaliações dos imóveis que alguns... E ele está em Guarapuava. Está em Guarapuava. Né? E o João, ele exerce o trabalho... O João Eduardo, ele é fisioterapeuta, ele é presidente da Associação dos Fisioterapeutas Ocupacionais e é professor no Positivo. O que te levou a ser árbitro? Que pergunta. Pois olha, capitão, eu fazia em 73, eu fui jogar amador no 29 de maio em Antonina. Então eu morava aqui e fim de semana ia para Antonina. E aí tivemos um campeonato lá, o 29 não ia disputar, que era o time
mais conhecido, assim, tradicional da cidade, time centenário. E aí vamos fazer um time, e fizemos um time e participamos, mas sem muita. E o primeiro jogo nós ganhamos, o segundo nós ganhamos, e aí a coisa pegou gosto. E aí o 29, quando sentiu que tinha Condições, né? condições até de chegar a disputar o campeonato. E que campeonato era esse? Era o campeonato amador da cidade. Da cidade. Com Batel, Estiva, Matarazzo, Guará. E nós montamos um time assim, meio de rebeldes, né? Aqueles times de pessoas que sequer treinavam. Jogava em que campo? No 29. 29. Sempre ao 29. E tinha o campo do Matarazzo ainda. Lá, que é Ponta na da saída Pita, para o lá. lado da Ponta da Pita. Certo, certo. Então eram os dois campos que se atuavam. E aí, no ano seguinte, a gente achou que iria continuar, eles resolveram, mudou a diretoria, disse, não, nós vamos disputar o campeonato, mas só com aqueles que treinam. Se você quiser, a oferta que me foi feita, se você quiser ficar na reserva, daí você fica, mas eu não posso tirar o lugar. Se eu também não é justo, eu vir e jogar num lugar de um garoto que treina a semana inteira. Claro. Eu falei, não, tudo bem, se eu puder cooperar, eu coopero. Nisso, precisamos de um árbitro para apitar o jogo, porque não tinha árbitro. É mesmo, é. E aí, como você mora em Curitiba e tal, você vai apitar. E eu apitei bem, e aí a Liga me convidou para eu fazer um curso de arbitragem naquele ano. Você fez aqui em Curitiba Fiz em já? Curitiba já pela Federação Lembra Paranaense quem de era Futebol. o presidente da época e diretor de árbitros? Era o Jaime Nudelman Ah, o e o Nudelman. Ivan Ribas. Era uma Opa. dupla de diretores de árbitros. Fizeram os seus trabalhos E a aqui escola, bons. e a escola era do Vitor Marcaça. Vitor Marcaça. Não é Orlando Estival depois é diretor. O Caseiro, que era um membro antigo da federação. Todo conhecido em nome, né? Então, eu acabei fazendo o curso. E essa passei em federação segundo estava lugar. onde quando você veio para cá, apitando? A federação era na Rua 15, ali na Luiz Xavier. Na Xavier, no No prédio edif- ali. prédio Moreira Garcês, ali. Da Praça Osório. Na Praça ali, né? Osório, ali, Eu, quando exatamente. cheguei aqui, ainda tinha lá a federação, né? Federação Era ali, Paranaense. depois ela mudou para 13 de maio. E como é que era a arbitragem? Ganhava por jogo? Era Como é que sempre foi funciona? por jogo. Por jogo. Sempre Não foi por tinha jogo. verba, nada. Não, e aí sim, eu comecei apitando jogos. Na época tinha a Copa Tribuna. Aprendendo e aprendendo. E aí nós fazíamos os jogos, né, que eram juvenis ainda, não era júnior, não se chamava júnior, chamava-se de Copa Tribuna de Juvenil, né? E aí nós fomos participando. E fomos galgando os postos. Você chegou até na arbitragem profissional, né? Sim, sim. Daí final de 76 eu me mudei para Maringá. E no interior é mais fácil, né? Você tem mais opções de jogos e de escalas, né? E eu acabei parando. Aí vem o lado profissional. Embora tivesse tido até um ganho maior do que eu ganhava trabalhando, mas era uma incerteza, porque você podia ser escalado como não podia. Então, e a empresa me deu um checkmate. Ou você trabalha, ou você vai para o futebol. Seria natural, né? E eu com filho de 1 ano, Não né? tenho dúvida. O João Eduardo nasceu em Maringá, em 78, e eu com filho de 1 ano, eu disse, eu não vou arriscar o futebol, né? Por mais que Quando fosse você rentável. saiu lá de Maringá, Londrina, você veio aqui para... Eu voltei a Curitiba, em 81, Na Olsen mesmo, na época? ainda trabalhando pela Olsen. E você viajava ao interior para vender peças? Sim, eu viajava. E tanto é que aconteceu o fato de me darem esse checkmate, porque eu fui trabalhar num jogo em Toledo, Curitiba e Toledo, na cidade de Toledo. E não chegou. Não, cheguei. Só que quando eu estava lá, né, que alguém estava escutando o rádio e deu arbitragem, era o Afonso Vitor, eu e outro rapaz de Maringá, o Luiz Antônio, que éramos assistentes. Quer dizer, o rádio atrapalhou a sequência. Eu acho que você ganhou mais. Não, com certeza. Pelo rádio informar que você estava atuando. Muito bem, Eduardo. Uma história bonita. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de dizer. Você vai guardar
essa gravação, tenho certeza. No meio desse caminho, você pode até nos orientar com mais outros detalhes. Mas o Eduardo, eu não sei que ano que foi que você veio para a imprensa. Então, capitão, quando eu fui convidado para a imprensa, eu já tinha participado como membro da comissão de arbitragem, depois cheguei a vice-presidente ao lado do Nelson Lenco. Então, desde 83, 84, por aí, nós tivemos até o ano 2000 participando ativamente das comissões de arbitragem. Nelson Lenco, um período, saiu, nós saímos, e eu fui convidado pelo Lourival Barão, que assumiu a comissão de arbitragem. Tinha salário? Ou só era um apoio? O salário era muito obrigado. É. Nunca teve salário, foi sempre um trabalho Eu voluntário. Eu estou levantando isso porque você conviveu, foi diretor, esteve lá dentro e vendo, já dando uma acelerada nisso, o momento que a gente está vivendo na arbitragem. Afinal de contas, era incipiente todo Sim. esse trabalho de apoio que se fazia ao futebol paranaense e que, de certa forma, teve uma mudança e agora se fala até da formatação, uma ideia, não sei se é da CBF ou não, de se contratar uma empresa à parte e tornar o profissional, tornar o árbitro a condição de profissional no apito mesmo. Eles ganham hoje um dinheiro que seria o quê? Hoje é uma taxa de arbitragem. Uma taxa que árbitro, é muito boa. Árbitro FIFA é 7 mil, o árbitro que não é FIFA é 5 mil, e aí os assistentes é sempre 50%, exceto se ele pertencer à classe FIFA. Bom, aqueles que estão bem na Série A, no caso, eles estão ganhando um bom salário, né? Sim, você imagina que você apita em média, 5 partidas por mês, né? Você tem uns 35 mil. 35 quem mil, é FIFA. Quem é FIFA. Quem não é FIFA é 25. Né? Mas então é um bom... mesmo assim a situação não é boa. Você gostaria de voltar um pouco mais para falar a respeito do lado incipiente, do apoio que se dava? Então, a imprensa entendia isso? Exatamente. A gente tinha, na época, nós tínhamos muita conversa com a imprensa, porque a imprensa sempre esteve presente na federação. Então a gente sempre tinha diálogo. Teve um problema em tal jogo. Normalmente, até muitas vezes, pela falta de condições de saber de ver imagens de acontecimentos, nós tínhamos muitas informações através da imprensa. De informação de quem viajava e transmitia o jogo. Então, aí nós começamos a adotar um processo de olheiros. Né? Seletivo de olheiros. Então, alguém que já foi, ou que era conhecedor do futebol, ou alguém que já tinha sido um árbitro. Então, o jogo é Irati. Vamos achar alguém em Irati, ou Guarapuava, ou que seja da proximidade. Até para não gastar, né, a viagem com os profissionais. Exatamente. Né? Então, alguém que estava muito próximo e assistia esse jogo. Então, a gente tinha as informações mais fidedignas. Porque o problema é o seguinte, você vem na informação de um dirigente, é sempre puxando para o seu lado. Claro. O outro, você ia tirar a mesma informação. Não foi isso. Foi ao contrário do que aconteceu. Até chegamos numa situação que cada time queria um árbitro. Esse foi um processo... Você pegou essa... Não, eu não peguei. Mas era um processo que existia. A escolha da arbitragem. Então, era o famoso cirquinho da federação que eles chamavam. Então, você tinha o representante, dizia, eu quero o João da Silva. O outro dizia, não, eu quero o Pedro dos Santos. Foi aí que alguns E a federação indicava um terceiro e aí fazia um sorteio. Fazia o terceiro, mas não trazia ninguém de fora. Não. A arbitragem de fora, ela veio um período em que a arbitragem, já nas decisões do decisões, brasileiro, né? começou a ter a participação no Campeonato Brasileiro e começaram a vir as arbitragens de fora. Algumas vieram como uma forma de incentivo, de motivação para o jogo. E outras vieram em função ao momento que às vezes passou, um momento difícil, arbitragem com erros, supostos momentos de corrupção. Havia muita dúvida na época, né? Sim. Havia muita dúvida. Se comprava muito árbitro, mas nunca se pagou o árbitro, né? Quer dizer, não é que não se pagou. O preço. Se vendia o árbitro sem saber, né? Bom, já dando uma acelerada na condição que chega agora a arbitragem, o que você acha, você que viveu intensamente isso,
fase embrionária, tudo. Essas reclamações que nós estamos vendo, acompanhando, você que está agora exercendo a qualidade de comentarista de futebol e de arbitragem, eu sinto que você fica, às vezes, numa posição, puxa vida, eu sei o que é a vida do árbitro, muita gente fala um monte de coisa que não é verdade, e para somar tudo isso apareceu o tal do VAR, que seria um elemento, acho eu, de apoio na arbitragem, e só que eu acho que ainda não houve um entendimento, porque o árbitro... Será que o árbitro perdeu toda a sua personalidade? Porque eu sou do tempo do Armando Marques, Sim. eu sou do Eunápio de Queiroz, eu sou do tempo do Romualdo Arpe Filho, do Oscar Escofaro, José Faville, e vários deles, o Sansão, que era bravo, Ayrton que era Vieira de brincadeira. Moraes. Então, eu sou desse tempo. Eles apitavam de convicção, arbitragem. Aliás, eu queria falar parece que esse presidente já vai mudar o negócio do impedimento. O impedimento já levanta o instrumento, senão vai atrapalhar na frente. Esse amontoado de informações, demais até, de imagens, comportamento do árbitro hoje, dos bandeirinhas, do VAR, e essa composição toda onde os jogadores também não colaboram. Então, capitão, vamos só voltar um pouquinho. Antigamente o árbitro era muito respeitado, apesar, às vezes, das dificuldades. O quarto árbitro não sofria tanto quanto sofre hoje. O que falam para o quarto árbitro é um absurdo, e não é ele que apita. Quem está apitando é o árbitro lá no meio. Mas, enfim, e a arbitragem, por mais que fosse investido, e nunca se investiu tanto na arbitragem como está se investindo agora, e a qualidade da arbitragem ela acabou perdendo muito. Hoje o árbitro perdeu completamente a moral. Se você pegar aí recentemente o jogo em que o Neymar reclama lá contra o Flamengo, né? Ele xinga na cara do árbitro, ele é um M, né? Um B. Não, está desclassificado. Quer Os dizer, jogadores antes não se aceitava. Isso aí. Qualquer palavrão era motivo de expulsão. Tomasse uma atitude dessas cotoveladas dentro lá da defesa, cotovelada, um empurrando o outro, e essas faltas em que hoje é mais ríspido, não ficariam 5, 6 jogadores, terminaria com 7 para cada lado. Sem dúvida. E se o árbitro aplicar isso, ele não apita mais. Não, ele não apita mais. É isso que eu quero, em defesa exatamente, a ele. Então, capitão, o lado do VAR, com a chegada do VAR, o VAR veio para tirar algumas dúvidas, né? Aquelas dúvidas mais clássicas, né? É um erro que... Porque assim, o árbitro, por mais que ele queira ver tudo, nem sempre ele vê tudo. E dizem, é um ser humano. Acho que está certo que o futebol hoje é mais veloz. Também. Tem isso aí, a velocidade. Né? Mas aí antes começou era a bola, a agora é o cara. Antes era a bola que corria, hoje são os jogadores. E isso obriga o árbitro àquilo que se tornar um profissional, coisa que ainda alguns não o são. Ainda tem suas atividades paralelas. Então você precisa ter um bom preparo, precisa ter reflexo, né? Com a ajuda do VAR você é possível. Só que nós criamos uma cultura aqui de reclamações. Tudo pode quando é para o meu lado. E está errado. E está errado. O problema então o nosso problema virou hoje temerário é cultural. para o cidadão que está pitando, porque se vier reclamação, penduram ele não deixa de receber e causa outro problema. Exatamente. Então, não existe, por exemplo, na arbitragem, uma mão forte. Não, você vai lá e faz como tem que ser feito. É para expulsar? Expulsa. Tá? Não aceita reclamações. Mas, infelizmente, o tempo não está permitindo. E essa parte final agora do campeonato que nós estamos vendo, a reclamação de diretor, aquele que não faz nada, aquele que manda técnico embora, quer justificar os seus erros, joga tudo no coitado do árbitro. É uma forma de justificar os seus erros. Então, o que acontece? Meu time perdeu. Você pode ver que todo mundo reclama quando perde. E, normalmente, é a arbitragem que é a culpada. Então, de um lance, de um lateral, o árbitro é culpado da derrota, né? Então a gente percebe que isso criou assim uma forma de inflar
o torcedor, que o torcedor já olha o árbitro como factível de erro, factível de puxar Não, tá para um difícil time, atuar. para o time A, para o time B. Está difícil. E não é verdade, Está né? difícil do árbitro hoje atuar. Claro. Se ele colocar Como tem que ser, como tem, o jogo não o jogo termina. não termina, O jogo não não termina. termina, e por essas desorientações, né? Eu diria que é mais, capitão, porque é uma questão de cultura. Nós fazemos Educação isso, também, né? educação e cultura. Porque você vê um jogo da Europa, da Premier League, da França, você não percebe esse monte de reclamação. E quando ele vai ao VAR, você não vê 4, 5 correndo ao lado dele para inovar. Como se isso fosse mudar a opinião do árbitro. Uma ignorância. É uma ignorância, porque ou você já chama ele de tendencioso, ou de, no mínimo, duvidoso. Né? Agora, você já está duvidando da decisão que ele vai tomar. Agora, essas últimas rodadas vai ser uma maluquice. Ah, sim. Porque o árbitro tem que ter segurança, dar segurança a ele, mas as justificativas extra-campo é que atrapalham. E com o advento da televisão, de pegar todos os lances, porque o árbitro ele tem que ver aquilo que está acontecendo. Ele não tem, a chance dele é em outros lances, quando o VAR o chama, para ver se foi ou não foi. Aqueles mas aí tem a intensidade. Você falou do impedimento. O impedimento hoje, a tendência é que ele venha a ser semi-virtual, né? No momento do lance. No momento então do você, lance, em 3 segundos... Evita a confusão. Em 3 segundos você define agora, se ele está impedido ou não. Que eu vejo, essa é o que a CBF está querendo trazer. A gente tem visto, né, Eduardo? Tem hora que a linha, até a linha atrapalha um pouco, né? E perceba, capitão... Porque o árbitro não tem condições de ver isso aí. Por quê? Porque as câmeras de televisão, elas não são colocadas na linha. Elas são colocadas em pontos estratégicos, vamos dizer, da entrada da grande área, depois pouco ela mais puxa, da intermediária. aí ela vai trazendo. Então toda a leitura da câmera, ela é em diagonal. Na maioria das vezes, ela é em diagonal. Mas não é essa leitura que você faz. Você faz por uma paralela que é traçada com a linha de fundo. Por isso que às vezes você vê uma linha um pouco torta, porque ela é na medida em que você faz a visão de profundidade. Para terminar, já vamos falar agora do momento que nós estamos vivendo do futebol, da Série B do Curitiba, do Atlético e o próprio Operário, né? Que o Operário já ficou na dele, está ótimo. Não sobe nem desce. O investimento não precisa, vai pouco investimento para isso. Saiu uma notícia de que há uma ideia sobre a CBF colocar isso para profissionais ou para empresas, eles comandarem a arbitragem. Eu sempre achei que o processo é político, muito político. É difícil a CBF, no caso, perder isso que é uma coisa importante que pode quebrar todo mundo se as coisas não forem em mãos corretas. Acho que querer mudar o mal pela raiz, eu não sei. Eu não acredito, porque eu estou no futebol há muitos anos, joguei muitos anos dentro do gramado, tinha-se muito respeito pela arbitragem, grandes jogadores, eu via grandes jogadores, campeões do mundo, que não reclamavam nada da arbitragem, e o árbitro fazia o trabalho dele. Tinha que ser feito. Eram todos, eu via todos de uma certeza da correção, né? Você acha que a CBF pode mudar um caso desse? Eu acho difícil, capitão. Eu acho difícil porque, ver, quem seria o dono dessa empresa? Nós vamos sempre achar um dono. E esse dono não está sujeito a ser um clubista, a torcer por um clube, e ele, por ser o dono, ele influenciar pelo lado... Então, não é esse o caminho. Eu acho que o caminho continua sendo a CBF, porque o grande problema da profissionalização é quem vai arcar com os custos de um árbitro profissional. Porque eles têm agora propaganda atrás, sim, não tem? Mas muitas dessas não vai para o árbitro, tá? Vai para pagar a comissão de arbitragem.
Então, aliás, tem muita gente hoje para um jogo, né? exatamente. Então, é isso que precisa ser regularizado. Antes eram os O três árbitro receber pelo e- direito de imagem. Assim como o jogador recebe direito de imagem, o árbitro também receber O direito de imagem. representante na época também não ganhava nada, Não, né? não, hoje, não, os representantes ganham, eles sempre foram Não, remunerados. na época Sempre foram remunerados. da federações, É, é? Ah, é. Eu não sabia, não. E, pelo Todo menos no de meu gravatinha, tempo, eu todo lembro. de gravatinha. Eles Sempre entravam foram no vestiário pegando para a pegar. escalação, tudo, né? Sempre tinha um cachezinho para os representantes. Olha, Então, eu o que acho- falta, capitão, é definir essa questão profissional. Enquanto a CBF não quiser assumir o papel de ser o gestor de uma comissão de arbitragem, ela contrata os árbitros, não vai ter, porque o clube não pode ser. Você montar uma empresa, nós podemos ficar na mão de um empresário Não, que e o também duro pode é ser que clubista. ele pode ter grandes personagens do apito lá, dirigindo o VAR, tudo, o departamento, só que vem a reclamação e o cara está lá posto, lá, porque o clube É que nós vota temos nele e esse é um problema. Nós temos né? a mania de reclamar, nós nunca aceitamos, Bom, né, capitão? Esse é um o assunto detalhe. Por decorrente isso que eu digo aí. que é cultural. Eu quis aproveitar que o talento que você tem, você fala muito bem sobre isso. Para finalizar, agora vamos chegar nessa hora que nós estamos vivendo do futebol paranaense de retorno à Série B. Da mesma coisa, a questão de arbitragem, tudo, esse momento é difícil, é complicado, tem times que estavam com a coisa na mão, já não tem tanto. Como é que você vê esse atual momento do futebol paranaense nessa chegada de Série B Eu vejo como para a Série A? eu vejo como um momento auspicioso. Quer dizer, desde 95 que nós não tínhamos os dois subindo, né? Juntos. Aí Isso foi a história. E exatamente. era com 24 equipes. Aí nós tivemos o Curitiba subindo e descendo, o Atlético subindo e descendo, Curitiba mais vezes, mas retornando à Série A, que é o lugar que eu entendo que o futebol paranaense hoje precisa estar. E precisa estar representado não só na Série A, vai estar na Série B com o Londrina E o Operário, na Série C com o Maringá, que suba, né? E a Série D, aqueles que Curitiba, se classificarem no no campeonato. No seu ângulo de aceitação de tudo que nós vemos nos números, Curitiba Eu vejo que o Curitiba é o subiu. campeão. Eu vejo E que o Curitiba é campeão. Além de subir, já vai ser Além de campeão. subir como Tá campeão. com tudo na mão, né? Exatamente. E E o o Atlético, Atlético para mim, é o segundo colocado. Que bom. Eu vejo como um Atlético que não perde os jogos que ele tem pela frente. Mas o futebol, como dizia Neném Prancha, né? É uma caixinha de surpresa. O que você vê de melhoras aí no nosso futebol? O Paraná parece que volta, mas vai demorar muito para chegar. Sim, o Paraná tem que disputar uma segunda divisão do Paranaense ainda. Dá para entrar uma né? SAF também, né? Também, isso ajuda, dá segurança, dá um pouco mais de credibilidade para o Paraná, porque senão vai ficar, não vai haver condições de recuperação. Agora, vamos fazer, só para esse encerramento. O Atlético, ele não tem SAF, entre aspas, dá a impressão que tenha, mas quando precisou, tirou o dinheiro que tinha no cofre e arrumou o time para subir, que é uma coisa que ninguém entendia. Curitiba precisou do biombo financeiro, que é a SAF, e que depois de 2 anos, esse é o terceiro, está com ideia de subir. Eu não quero nem levantar o que vai ser das nossas equipes no ano que vem, porque o calendário vai ser muito forte vai ser e muito precisa forte, ter elenco. Eu né? imagino hoje, capitão, que as equipes, tanto o Atlético quanto o Curitiba, que já tem uma possibilidade de ascender à Série A, já tem que estar começando a se movimentar. Claro que não em termos público, né? Até Pra porque não o Paranaense atrapalhar o já próprio começa, jogador. né? Começa agora. Temos um campeonato paranaense que começa no início de janeiro. O campeonato brasileiro vai começar no final de janeiro. Então, é pouco tempo para você trabalhar. E outra coisa, e não há isonomia. Cada um se vira como pode. Eduardo, muito obrigado. O que é isso, capitão? Poxa, Foi que um coisa prazer. bacana. Acho que fomos buscar muita coisa da sua vida, uma vida correta, séria, e participa com a gente aqui no Grupo HTV e participando aqui do Papo de Primeira com o Capitão Hidalgo. Acho que caiu bem, né? Valeu. Obrigado pelo convite, Que é capitão. isso. Um abraço, até a próxima.